começar, tá bom? Porque o treino terminou, a gente tem 21 espectadores aí. 21 espectadores, já tem bastante gente. Pode ir? Se você quiser se apresentar, tá, né? Fica à vontade. Tá, perfeito. Bom, vamos lá. Para quem não me conhece, meu nome é Natália, sou nutricionista, atendo aqui na Saúde, do ladinho do box. Acho que a maior parte dos espectadores são do box. Eu sou formada em nutrição fazem 4 anos pela USP. Sou pós-graduada em nutrição esportiva também pela USP, faz 2 anos. E estou terminando uma pós-graduação em emagrecimento e metabolismo agora. Cerveja sem ter barriga. É só conciliar a alimentação, gente. Dá pra fazer de tudo. Dá pra beber e continuar emagrecendo. Não tem problema nenhum. Não pode beber todos os dias em grande quantidade, né? Mas se vocês fizerem pergunta, quem sabe eu não dei o truque do álcool pra vocês hoje. Boa! Certo? Bom, vamos lá. Como você quer começar, Ká, Ricardo? Querem que fale um pouquinho da quarentena? Querem ir para as perguntas? Tentar colocar um... Pode falar um pouco da quarentena, como que tá sendo, como que você acha que espera que as pessoas se comportem nessa quarentena, como que elas devem estar se comportando mesmo. Eu voltei a atender fazem 2 semanas, comecei com consultas online. Já, você sabe, Gabi, é o truque do álcool. Comecei com consultas online e agora eu voltei com as presenciais. E eu tô lidando com todo tipo de público. Tem pessoas que se deram muito bem na quarentena, criaram novos hábitos, conseguiram cozinhar um pouquinho mais do que cozinhavam antes, preparar realmente os alimentos, estão conseguindo. Desculpa. Estão conseguindo manter massa muscular, perder gordura. E tem as pessoas que tiveram um comer mais exacerbado, uma inatividade física, encararam mais como férias mesmo e acabaram não evoluindo tanto, e alguns até perderam um processo de emagrecimento que a gente vinha fazendo há 2, 3 meses. Então, acho que é importante isso, né? É importante a gente tentar criar e consolidar a rotina, entender que não é um processo de férias, entender que pode afetar, sim, todo o tratamento que você vem fazendo há 3, 4 meses. Não se culpar, porque emagrecimento, ganho de massa muscular é um processo que não é linear. Então, tem momentos que a gente está bem, está conseguindo seguir uma rotina alimentar, tem momentos que nem tanto, só que quando você não está tão bem, é fundamental identificar os gatilhos, né? Identificar aquilo que está te fazendo perder a vontade de treinar, está te fazendo não ter uma adesão tão grande à dieta. Então, acho que procurar ajuda profissional nesses momentos também é fundamental. Então, eu percebo que muitas pessoas me falam assim, deixa eu emagrecer que depois eu volto aí. E a gente fica nessa história de deixa eu emagrecer, deixa eu emagrecer, deixa eu emagrecer, acaba perdendo mais tempo de tratamento, piorando o cenário e agravando, né, o quadro do paciente. É a mesma Então, coisa do pessoal que entra no CrossFit, vem fazer uma aula experimental no CrossFit, ou não quer entrar no CrossFit porque acha que não tem condicionamento físico suficiente para poder é isso. ingressar, né? Então, tipo, a pessoa tem que entender, no mesmo caso que a gente, você vai ganhar condicionamento físico treinando, você vai melhorar treinando. No mesmo jeito, Exatamente. no seu caso. Que não é, tipo, eu vou emagrecer para depois começar a ir aí. Não, você vai aí para poder atingir o seu objetivo. Né? É, o que eu brinco, quem é meu paciente sabe, minha frase clássica de consulta é: um corredor fica bom, melhora o pace correndo. A gente melhora o nosso comportamento alimentar. Você ouviu isso, Ká? A gente melhora o nosso comportamento alimentar, a gente tem uma adesão melhor à dieta comendo. Então é todo o jogo de erro e acerto. Você vai treinando, 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 que chega um momento que fica mais fácil seguir aquilo que a gente combinou. E, querendo ou não, a gente tem visto muito no meio da saúde que, vamos falar do cenário atual, o coronavírus, ele está muito mais agravado em pessoas obesas, sedentárias, hipertensas, diabéticas. Então, me preocupa muito das pessoas dentro de casa, confinadas, comendo cada vez mais, comendo alimentos de pior qualidade, bebendo muito álcool, que é o que bastante gente tem feito. Álcool cai a imunidade, então, mais se descuidando no momento que a gente mais precisa se cuidar. Então, essa é uma preocupação que eu venho tendo bastante. Quem é meu paciente, eu vejo ou exagerando muito no álcool, ou exagerando muito na comida. Eu tô dando uma chamadinha para trazer de volta para a realidade mesmo. Tem que puxar mesmo.
Entra também bastante o aspecto psicológico, né? Do jeito que você falou, né? O comer psicológico, né, comportamental. Eu tenho uma senhorinha, eu contei isso na outra live. Eu tenho uma senhorinha que ela tem 79 anos. Ela virou pra mim e falou assim, Natália, eu tenho uma dificuldade muito grande em dormir. E aí, 3 meses de tratamento, eu demorei 3 meses para identificar qual que era o gatilho da dificuldade do sono dela. Aí eu perguntei, Rose, qual que é a sua rotina antes do sono? Aí eu rezo. Quando a gente reza, a gente pede pela família inteira. A gente começa a lembrar cada um que está doente, cada um que tem alguma coisa, começa a pedir as aflições e tudo mais. Isso gera uma ansiedade e piora a qualidade do sono. Então, o que eu digo? Eu não vejo noticiário enquanto eu estou comendo, porque eu perco o apetite muito fácil, eu me privo muito fácil. Então, a partir do momento que você coloca algo que gere uma angústia, antes de um momento importante, tipo sono, atividade física, comer, você acaba gerando um comportamento não tão legal. Então, eu tenho certeza absoluta, você está indo treinar, recebe uma notícia, minha mãe sofreu um acidente, minha irmã sofreu um acidente, você vai conseguir treinar? Mesmo sabendo que é só um braço quebrado? Vai afetar psicologicamente. É a mesma coisa com as notícias. O que eu tenho pegado bastante no caso dos pacientes também é em relação a isso. Viu que é um momento de refeição, tenha um comer pleno. Quer ver alguma TV? Tudo bem, mas evite os noticiários, que isso vai fazer ou que você coma um pouquinho mais, ou com que você prive sua fome, seu apetite. Certo. Tudo comportamento alimentar, né? Tá aqui. Antes de começar o tema. Perguntinhas? Tô vendo se tem alguma pergunta relacionada à quarentena mesmo, né? Você tem falado aí. Vou aproveitar Imunidade? que a gente Pode tá falar. falando da quarentena, né? Teve o Cadu, não sei se ele tá online aí, que é um dos nossos alunos. Ele pergunta assim, né? Na quarentena, acho que você até me falou na consulta, só que escrevi o nome, que é aquele a mais que a gente faz por dia, por exemplo. Eu trabalho sempre. Aí, o Cadu acabou de entrar. Eu trabalho sentada, porque eu sou bancária, né? Agora, o Ricardo, por exemplo, ele é professor e tá sempre em pé, se movimentando. Como é que chamava esse plus É o mesmo? NIT. NIT, A gente exatamente. chama de NIT. E aí o Cadu, ele perguntou assim, ó, na quarentena, por conta de estarmos nos movimentando menos, no meu caso, por conta do caminho de metrô e casa-metrô, por exemplo, devemos cortar algumas quantidades de carboidrato ou proteínas? Ou esses gastos são irrelevantes? Na verdade, são super relevantes. Até no momento em que eu costumo fazer um acompanhamento muito próximo da parte nutricional com o treinador, com o educador físico, porque se eu diminuo muito a dieta, com certeza a pessoa vai diminuir muito a performance no treino. Então, a gente sempre espana para algum lado, né? Se eu diminuo muito a dieta e o Ricardo puxa muito no treino, o aluno vai se sentir desmotivado para treinar, porque vai cair a performance dele, ou ele não vai seguir a dieta porque ele tem tão alto rendimento que ele não quer que a performance caia. Então ele começa a comer um pouquinho mais do que ele comeria. Então o NEAT, que é o gasto calórico que a gente tem durante o dia, a gente tem 3 gastos. Tem a taxa metabólica basal, o gasto, que são quantas calorias você gasta para se manter ativo no seu estado basal. Então, para dormir e respirar sem gastar caloria, você tem esse gasto, essa taxa metabólica. Tem um gasto energético total diário. Tem o nível de atividade física que soma a esse gasto energético total diário. E a gente tem o NEAT, que são quantas calorias você gasta sem contabilizar a taxa metabólica basal e gasto energético diário. Então, quanto mais ativo você tiver, maior é seu NEAT. Quanto menos ativo, menor é seu NEAT. O NEAT costuma ser baixo, entre 200 e 400 calorias no dia, tá? São calorias voltadas à digestão de alimentos, locomoção, cognição. Então, a partir do momento que você se exercita menos,
durante o dia, caminha menos ou come uma quantidade menor um fracionamento menor da alimentação, você tende a consumir menos calorias. Mas a gente não precisa se preocupar com isso, porque a gente tem dois hormônios contrarreguladores da fome principais, grelina e leptina. Então, a partir do momento que nosso gasto energético está menor, o hormônio da fome, que é a grelina, fica menor e a leptina, que é da saciedade, tende a ficar um pouquinho mais alto. Então, nosso organismo já é sábio o suficiente para nos avisar, tá? A questão é, cair a dieta. Tem muitos pacientes me falando, Natália, eu vou começar low carb, ou eu vou trocar minha janta sólida por uma janta líquida. Você trabalhou durante 6 meses, durante 1 ano, durante 3 anos para o ganho de massa muscular. Se você fizer uma restrição energética ou uma restrição proteica muito severa, a chance de perda de massa muscular com essa restrição é muito grande. E aí, com isso, ganhar músculo é muito mais difícil do que perder gordura. Com isso, você atrasa todo o nosso processo. Então, a ideia é procurar ajuda mesmo. Falar, olha, Nath, do caso Cadu, né, que tiver ter feito. Olha, Nath, eu não tô treinando, minha dieta tá desse jeito, a dieta dele se manteria, minha dieta tá desse jeito, o que que eu faço? Eu aumento, eu diminuo, esse NEAT meu tá menor, o que que eu faço? E orientar sempre, né, para tentar, mesmo que esteja de home office, mesmo que esteja em casa, tentar dar uma levantadinha, não ficar com a garrafa de água o tempo todo, levanta, vai, pega o seu copo de água, volta, senta, trabalha mais um pouco, pega o copo de água, toma um café. Então, tentar se movimentar, locomover o máximo possível durante o dia para otimizar o gasto energético. Beleza. Certo? Resumindo, posso? 2 segundos? Não mexam na dieta por conta. Porque pode ser que você restrinja demais a ponto de perder massa muscular, pode ser que você restrinja demais a ponto de se tornar beliscador, aquela refeição principal não ser suficiente, e você ficar comendo coisinhas extras e aumentar muito o gasto calórico da dieta. Então, a questão é essa, não mexa sozinho, procure ajuda. Acho que isso é o mais importante de tudo. Certo? Vou começar a fazer esse tema. O Ricardo está falando aqui para a gente começar o tema sobre... Já começa aquele tema lá que a gente tinha definido, porque daí no final a gente faz um compilado de todas as perguntas dos alunos. Tá? Eu não sei quanto determinado para isso. 1 hora, mais ou menos. Então, mas para falar do tema, a gente faz as principais perguntas ali. Entendeu? Porque tem muita pergunta que dá para juntar uma com a outra. Eu acho que tem muita pergunta até relacionada ao tema, né? Daria pra gente conversar de tudo. Isso, Querem apresentar o tema? Quer apresentar o tema, Ricardo? Para eles que a gente tinha definido? E aí eu comento. Que é os principais... O tema que a gente tinha definido antes eram os principais nutrientes para explorarmos na quarentena e como estreitar relações com isso. Até tinha conversado com a Natália, por exemplo, a gente está em casa, está em família, tá? Então, às vezes, você fazer uma comida e comer essa comida que você fez, que você viu fazer, que você estava com a mão na massa fazer, às vezes é até mais gostoso, e até você entrando, fazendo junto com, sei lá, com a sua mulher, com a sua namorada, com o seu companheiro, que for, vai até te dar um prazer maior do que mesmo você pegar e, sei lá, abrir um iFood Rappi e pedir. Entendeu? Simplesmente pedir. Simplesmente pedir. Eu acho que vamos segregar em 2. Vou falar primeiro da parte rapidinha de simplesmente pedir, e aí depois a gente vai para os nutrientes que são um pouquinho mais difíceis, tá? Pode ser? Tá. Pode? O que eu tenho falado? Quando você termina um relacionamento, o que você fala para aconselhar uma pessoa? Poxa, faça tudo o que você não fazia quando você estava com tal pessoa. Aproveite esse tempinho para você. Então, acho que a quarentena é a mesma coisa. Já que você rompeu um pouquinho o relacionamento com o trabalho, tá trabalhando um pouquinho menos, aproveitem para fazer coisas que te dão prazer que antes vocês não tinham tempo. Aproveitem para estreitar relações, inclusive na cozinha. É legal você pegar seu filho, por exemplo, e falar, filho, vem cá, esse bolo de cenoura é feito de tal e tal e tal jeito. Para deixar ele um pouquinho mais saudável, ao invés de usar farinha branca, a gente vai usar aveia, que é rica em fibras, ajuda no funcionamento intestinal e tudo mais.
tem uma carga glicêmica mais baixa, ao invés de usar o açúcar, a gente vai usar o xilitol, a gente vai usar tal e tal coisa. Então, é o prazer, é exatamente isso. Se você não cozinhava antes, procure esse acesso também. Redescubra algo que você não estava acostumado a fazer. Eu acho que vale muito a pena. Eu tenho sentido que os pacientes estão indo bem mais para a cozinha. E tem receitas fáceis, tem receitas rápidas, simples, gostosas. Se você não gosta muito de cozinhar, comece com uma receita simples. Se precisar de ajuda, me chama. Amo compartilhar receita. Comece com algo simples e vai evoluindo, vai indo para o mais dificultoso depois. Mas tente fazer uma refeição com a sua família. Aprecie a refeição em família, né? A gente antes comia cada um em um horário, cada um em um cômodo, cada um no trabalho, o outro em casa. Então, tente fazer a refeição com a família, junte todo mundo para comer. Outra questão é a relação dos nutrientes. Eu recebi muita pergunta no comecinho da quarentena, falando sobre suplementação de vitamina C, suplementação de glutamina, os principais alimentos que não podiam fazer falta na dieta. Nesse momento a gente precisa de tudo, tá? A gente precisa de todos os alimentos. Se você suplementava antes, continue suplementando. Se você não suplementava antes, não é hora de começar. Com relação aos alimentos, precisamos de vitamina C, antioxidantes, vitamina E, selênio, zinco, magnésio, proteína, carboidrato e gordura. Ou seja, quanto mais variada você deixar sua alimentação nesse momento, maior a chance de você conseguir repletar toda a sua necessidade nutricional. Com relação à suplementação, pode rapidinho? Pelo menos vitamina C e glutamina? Pode. Vitamina C, que é o que mais me preocupa. A maior parte das pessoas toma vitamina C por conta, e a vitamina C ela tem a metabolização da vitamina C é hepática. Então, lá no nosso fígado, a gente libera uma coisa chamada oxalato. O oxalato é o principal formador de litíase renal, de pedra no rim. A gente tem vários casos de Covid que estão acarretando em uma insuficiência renal ou aguda ou crônica. E a litíase renal pioraria essa insuficiência renal. Então, o excesso de vitamina C pode agravar casos de Covid, por exemplo. Não suplemente por conta. Meia-vida de vitamina C é dosagem dependente. Então, quanto mais você toma, menor a meia-vida. Tem estudos clássicos falando sobre isso. O ideal é fracionar em várias tomadas durante o dia uma quantidade um pouquinho mais baixa. Então, isso é importantíssimo para vocês perceberem que até o que seria benéfico nesse momento pode piorar. Então, não faça nada por conta, procure ajuda, tá? Eu acho que esse é o principal recado que eu tenho tentado passar. Com relação à glutamina. A glutamina a gente tem em 2 estados. Ela é um aminoácido, a gente consegue sintetizar esse aminoácido, tá? Então, nosso corpo é capaz de produzir. E ela tem uma função imunológica e uma função intestinal. O principal reservatório de glutamina é no nosso músculo. E o principal aminoácido depletado na atividade física também é a glutamina. Mas a gente é capaz de ressintetizar essa glutamina. Então, toda a glutamina que a gente toma via exógena alimentar, a gente acaba absorvendo no intestino pelos eritrócitos. Ou seja, a absorção da glutamina é totalmente intestinal. Funciona muito bem para quem tem uma doença intestinal crônica, uma inflamação intestinal crônica, tipo doença de Crohn, retocolite ulcerativa, intestino irritável. Para nós que somos praticantes de atividade física e procuramos melhorar esse sistema imunológico, não há necessidade da suplementação com a glutamina. Ela não vai chegar no músculo, ela não vai chegar no sistema imune, ela vai ser 80% retida no seu intestino. Certo. Não sabiam dessa, né? Não. Muita gente acho que não sabe que tá online aí. Muita gente não sabe. Né? Eu acho que é a questão mais legal, a mais importante e a que tem gerado mais pergunta. Mas vitamina C me preocupa mais que a creatina, tá? A creatina em excesso vai ser excretada. Vitamina C não. Vitamina C tem uma consequência hepática e renal. Então, tentar tomar cuidado com isso. Aí, o Newton se ferrou. Viu só? Deve tomar todo dia, né? Deve estar tomando um monte. Mas está excretando. Glutamina não tem problema. O problema é a vitamina C. Ona, então, para a gente já emendar, eu vou começar a fazer umas perguntas porque tem tudo a ver, tá? Do que a gente está falando aqui. Tá, claro. Pode mandar.
A primeira é uma simples, né? Que como o nosso público aqui é o pessoal do box, né? E os praticantes de CrossFit, qual que é a melhor alimentação pré e pós-treino para os praticantes de CrossFit? É isso mesmo, Gui, rapidinho. Glutamina e BCAA são os maiores dinheiros jogados fora da face da Terra. Alimentação pré e pós-treino para praticantes de CrossFit. Essa pergunta, apesar de ser simples, é uma das mais difíceis de serem respondidas, tá? Porque tudo depende de como está o dia da pessoa. Pré-treino, a base é sempre um pouquinho de proteína com carboidrato. O carboidrato, eu gosto de colocar ele pelo menos 4 horas antes do treino, porque quando a gente come carboidrato, ele tem vários destinos, cérebro, músculo, fígado, e aí para ele percorrer o caminho e chegar a ser glicogênio muscular, que é o que a gente usa na hora da atividade física, esse processo demora em torno de 4 horas. Então, para a gente transformar o carboidrato em um substrato energético para atividade física, são 4 horas. A gente usa também um pouquinho do glicogênio hepático como precursor de substrato energético na atividade física, mas é muito pouco. O principal é o glicogênio muscular. Então, eu diria que o mais importante de pré-treino seriam 4 horas antes do treino, consumir um carboidrato. Se você treina no primeiro horário da manhã, você tem que comer o carboidrato à noite, certo? Se você treina no primeiro horário da manhã e quer treinar em jejum, que eu sei que é uma das perguntas que deve ter aí, você pode treinar em jejum, porque o glicogênio muscular está repleto. Quando a gente coloca carboidrato pré-treino, quando a pessoa se sente mal, tem alguma hipoglicemia, tem alguma sensação de hipotensão, ou sente fome durante o treino, aí vale a pena a gente colocar um carboidrato como pré-treino, tá? Pós-treino precisa ter proteína e precisa ter carboidrato também. Tem vários artigos falando que para manutenção de massa muscular, só a proteína é o suficiente para ativar o mTOR. Mas como a gente está num momento de muita hipoglicemia pós-treino, o carboidrato vale muito a pena ser usado para não ativar a via antagônica à via da síntese muscular, que é a via da ubiquitina-proteasoma. Então, a ubiquitina-proteasoma é uma via que é muito recrutada quando a gente está com hipoglicemia, porque ela funciona através do hormônio contrarregulador da insulina, que é o glucagon, e de cortisol, que são dois estados que a gente, querendo ou não, está com um carboidrato um pouquinho mais baixo. Então, subir o carboidrato rápido depois do pós-treino é o momento de evitar que você use a proteína como forma de substrato energético e ative a via errada, vamos dizer assim. Ative a ubiquitina-proteasoma ao invés de ativar a mTOR. Isso é um pouquinho difícil. Quem quiser dar uma olhadinha depois, no meu Instagram tem uma lousinha que eu desenho tudo e explico sobre tudo isso. Então, recapitulando, pré-treino, carboidrato 4 horas antes e um pouquinho de proteína para deixar o aminograma estável. E pós-treino, proteína com um pouquinho de carboidrato. Eu particularmente gosto de colocar carboidrato de alta carga glicêmica, nada com muita fibra, nem muita gordura, para absorção ser facilitada. Tipo que um açaí? Um açaí. Um açaí é uma boa opção de pós-treino. Só que tem que ter proteína, tipo um açaí com whey protein. Tá? Um macarrão com frango. Então já quer entrar no... Não, melhor nem entrar na parte do... Jejum, só já mata o jejum. Bom, para matar a parte do jejum, já que você comentou, então, o jejum intermitente de 16 horas, ele auxilia na perda mais rápida de gordura? Na verdade, o que faz a gente perder gordura é um cardápio hipocalórico, né? A partir do momento que você consome menos caloria do que você gasta, você está emagrecendo. Emagrecimento é a perda de gordura. O que o jejum faz é melhorar muito a sensibilidade à insulina. Então, normalmente, a insulina é nosso maior hormônio anabólico. Anabolismo é pegar várias moléculas pequenas e construir uma molécula grande. E anabolismo a gente faz tanto de músculo quanto de gordura. Quanto mais sensível à insulina você for, menor a chance de ganhar gordura. Então, se você tiver um bom controle alimentar, o jejum intermitente é uma boa estratégia para emagrecimento, desde que você consiga ficar abaixo do seu gasto calórico. Não adianta nada fazer jejum de 16 horas e quebrar com um McDonald's, um Burger King, tá? Você gasta 1.500 calorias no dia, fazer jejum e comer 2.000 calorias no dia. Você vai engordar ao invés de emagrecer.
Então tem que avaliar muito bem quando e para quem. Boa. Você falou da alimentação da pessoa. E, só mais uma pergunta, tá? Relacionada ao jejum. Treinar em jejum prejudica a perda de massa magra? Pode prejudicar com relação à perda de massa magra. Prejudica a perda de massa magra? Eu acho que a pessoa quis dizer facilita a perda de massa muscular, né? Eu acho que assim, a gente tem as duas vias, mais uma vez, a mTOR e a ubiquitina proteasoma. A mTOR, que é a via de anabolismo, de ganho de massa muscular, ela é regida através de leucina, insulina e testosterona. Insulina é o nosso hormônio anabólico e é o hormônio que a gente libera quando a gente come o carboidrato. E a ubiquitina proteasoma, que é a via da perda do catabolismo, é ativada através de glucagon, que é o hormônio antagônico à insulina. Então, quando você não come o carboidrato, sua glicemia está mais baixinha, você libera muito glucagon. A partir do momento que você treina em jejum, não tem o glicogênio muscular repleto, a chance de perda de massa muscular por sinalização de via errada acontece sim. Mas se você comer o glicogênio 4 horas antes e foi treinar em jejum, que foi o que a gente comentou, do jantar e treinar às 6 da manhã, não tem problema nenhum. Não acredito que vá cometer. A questão é que depois do treino você vai precisar colocar o carboidrato. Senão vai sugar toda a proteína e a chance de ganho de massa muscular é prejudicada. Certo. Deu para entender? Sim. Deu. Deu. Pelo menos entendi. Quem não entender, avisa. Acho que... Vamos ver se alguém responde. Acho que não. Já deve estar de boa. Acho que deu, né? Vamos lá, para a próxima. Vamos para a próxima. Tem uma de whey aí. Aqui. Eu vi também. Aqui. Aí? Whey. Tá. Uma sobre whey, tá? O alto consumo de proteína, que é o whey protein, e a baixa realização de treino pode trazer algum problema para o organismo? A gente tem recomendação proteica a ser seguida, tá? Então, a recomendação para indivíduos sedentários é de 0,8 a 1 grama por quilo por dia. Praticantes de endurance, tipo corrida, mountain bike, a recomendação é de 1,4 a 1,8. E contra resistência, crossfit, musculação, a recomendação se eleva de 1,8 a 2,4, podendo chegar até 3 gramas de proteína por quilo por dia, sem ter nenhum prejuízo. Acima disso, não é que a suplementação vai agravar, o consumo excessivo de proteína vai agravar. Então, se você tomar o whey protein, que tem uma pergunta aqui também falando, whey pode engordar? Se o whey estiver acima do limite proteico, ele pode engordar, ele é uma caloria a mais na dieta. Tem gente que fala, a proteína vai para o cérebro. Não é assim, gente. Proteína em excesso engorda. Qualquer alimento em excesso vai engordar. Então, como a filtragem proteica é renal, tem estudos falando que acima de 3 gramas por quilo por dia de proteína pode levar a uma insuficiência renal crônica ou uma litíase renal, que é a pedrinha no rim. Então, a gente tem que tomar cuidado, né? Não é livre demanda. Então, vale tanto para o consumo de carne, peixe, ovo, frango, leite, derivados, quanto a suplementação. Qualquer proteína em excesso pode prejudicar, sim, função renal. Excesso é 3 gramas, acima de 3 gramas por quilo por dia, que é uma quantidade bem alta, tá? Só para deixar claro. Tem aqui a Ana, ela falou que não entendeu muito sobre a vitamina C. Você poderia recapitular só um pouquinho, né? Pode. A vitamina C, ela é metabolizada no nosso fígado, ou seja, o processo de quebra da vitamina C é no nosso fígado. A partir do momento que a gente quebra a vitamina C, a gente libera uma substância chamada oxalato. O oxalato, ele é o principal formador de pedra renal, de litíase renal. Então, a partir do momento que você toma uma quantidade muito grande de vitamina C, você pode agravar a presença de pedrinhas renais, pode levar à formação de novas pedrinhas renais. Pedra renal em excesso pode gerar uma infecção que pode acometer a função renal a longo prazo. E a vitamina C, ela tem uma meia-vida programada dosagem. Então, quanto mais vitamina você toma, menos tempo ela dura no seu organismo. Então, o recomendado é tomar quantidades menores em momentos fracionados durante o dia.
Deu para entender? Qualquer coisa você me chama depois no privado e eu explico melhor, tá? Vamos lá. Uma outra pergunta relacionada a suplemento, né? Sabemos que algumas dietas e suplementos podem impactar no funcionamento do intestino. O que você recomenda que deve ser adicionado na rotina para evitar esse tipo de problema? O intestino intestino é uma coisa meio chatinha de trabalhar. A gente tem que avaliar o todo, tá? No intestino, a gente tem em torno de 3.000 bactérias que podem ser moduláveis conforme seus hábitos alimentares. Então, se você come muito carboidrato, muita farinha branca, muito açúcar, principalmente, você está alimentando as bactérias mais patogênicas. Se você tem uma alimentação mais rica em fibras solúveis ou insolúveis, você faz um povoamento de bactérias mais benéficas. A questão da suplementação é que a maior parte dos suplementos, para dissolverem bem, tem uma quantidade alta de carboidrato, que é a maltodextrina, que é o açúcar refinado, ou dextrose. Ela é um solubilizante e é um açúcar, é um carboidrato de alta carga glicêmica. Então, ela acaba sendo também um alimento para essas bactérias. O whey protein pode levar a constipação, por conta disso, por conta da maltodestrina e do alimento das bactérias patogênicas, e BCAAs que tem a maltodextrina também. O que eu indico para quando isso acontece? Cuidado com a quantidade de fibra que você está comendo, capricha na aveia, capricha em frutas, verduras, legumes e toma bastante água, porque não adianta nada você formar o bolo fecal e não ter água o suficiente ou gordura o suficiente para locomover e ele ter uma passagem mais fácil. Então, para falar de intestino, já tem que ser avaliada como um todo, tá? Mas o que eu posso dar de dica é, para quem sofre de alguma constipação crônica, não sei se é essa a questão, tomar cuidado com os suplementos que tenham maltodestrina na composição, cuidado com a dieta, não coma muito açúcar e carboidrato simples, cuidado com o excesso proteico, e coma mais fibra, tome mais água e coma gorduras boas, tipo abacate, azeite, castanhas, tudo isso ajuda bastante. Olá, então, ajudando com essa pergunta, né? Tem uma outra aqui, ó. Beber bastante água, aliado a uma dieta, auxilia no emagrecimento de qual forma? A ingestão hídrica, ela ajuda bastante, porque assim, às vezes a gente pensa que tá com fome, mas na verdade a gente tá com sede. Então, quem nunca comeu aquele docinho a mais exatamente porque tomou um pouquinho menos de água naquele dia? Uma das indicações é, tô morrendo de fome, tô com muita compulsão alimentar, toma um copinho de água antes para ver se é isso mesmo, se é fome ou se é sede. Então, esse é um mecanismo. Segundo mecanismo, retenção hídrica. Quanto mais entra, mais sai. Então, a melhor forma, aliás, da gente diminuir retenção hídrica é se tratando bem, tá? Qual que é a recomendação de hidratação? De 30 a 50 ml por quilo por dia. Exemplo, eu peso 50 quilos. Tem que tomar pelo menos 1,5 litros de água por dia para atingir minha recomendação. Quanto mais próximo do topo você chegar, melhor. E o mais importante de tudo é a relação de água com o músculo, né? Nosso músculo é 75% composto de água. Quanto mais bem hidratado o seu músculo tiver, melhor a sua performance durante o treino. Quanto melhor a sua performance durante o treino, maior o seu gasto energético naquele dia. Se tiver em uma dieta de déficit calórico, você emagrece mais rápido. Certo? Certo. Acabei de ver minha conta. Tem que tomar 4 litros e 600 de água por dia. Viu só? Capricha. Tá pesado, hein? Brincadeira. É isso que eu fiz a conta com o mínimo. É pré-quarentena, né? Olha só. Não, uma outra pergunta aqui. Um dos meninos perguntaram assim: como adaptar uma dieta para pessoas que têm o dia sem roteiros e não conseguem parar nos horários certos para se alimentar? Então, gente, reavalia seu dia. Os horários são fundamentais para controle alimentar. Então, tem algumas nutricionistas que falam para a gente comer quando sente fome. Eu acho essa linha um pouquinho complicada para quem não tem uma rotina, quem não tem um bom comportamento alimentar. Por quê?
Quando a gente come com fome, a gente come o primeiro pão que vê pela frente. É um comer emocional. Você vai chegar em casa morrendo de fome e falar, putz, peraí, eu tenho que grelhar meu frango aqui, lavar minha salada e depois eu como. Ou você vai pro primeiro pão que você vê pela frente. Eu vou pro primeiro pão que eu vejo pela frente, sem sombra de dúvidas. Então, cuidado com esse comer quando está com fome. Eu acho que essa falta de rotina piora isso. A gente acaba beliscando um pouquinho mais sem perceber. Tenta criar uma rotina, pelo menos, de horário de comida. Pô, todo mundo acorda sabendo, eu tenho tal reunião às 8, tal reunião às 9, tal reunião às 10, tenho que ir no banco às 11, tenho que fazer não sei o que lá. Você sabe seu dia, não é? Então, eu acho que vale a pena a gente programar o dia quando acorda. Acorda 10, 15 minutos mais cedo e saiba o que você vai comer do começo até o final do dia. Delineie, crie horários, tá? Trace os horários claramente das suas refeições. Erros da Globo, gente. Trace os horários de cada refeição e tente seguir esses horários. Só tem sucesso no emagrecimento quem consegue criar uma rotina alimentar principalmente. Certo? Beleza. Eu acho que uma questão é, se isso acontecer, que acontece com todo mundo, né? Planejei, mas não cumpri. Não cumpri horário, não pulei uma refeição e tudo mais. Você tem um gasto calórico calculado? Você tem um consumo calórico calculado? Se tiver, tenta redistribuir. Tenta colocar nas outras refeições essa comidinha que você pulou. Porque às vezes, se você pula no almoço, são 30, 40 gramas de proteína a menos. E se você faz isso com frequência, a chance de perda de massa muscular pode acontecer. Mas, por exemplo, uma saída seria ela sempre carregar uns snackzinhos, talvez? Alguma Com certeza. Banha, ou, sei lá, não precisa ser uma refeição completa, né? Um whey protein. Um iogurte proteico. Um snackzinho de castanha, que você acha? Uma barrinha de cereal, você acha que já é suficiente para a pessoa? Pelo menos... Uma banana. Claro, não precisa ser difícil. Não precisa ser difícil. A gente pode colocar um shake de whey com um pouquinho de aveia, como você sugeriu, um iogurte proteico com castanha. Tem shakes prontos hoje em dia que não precisam nem de geladeira, que dá pra gente usar. Sempre tem uma saída. Barrinha de proteína, sempre tem uma saída. Viu, né? Edu? Exatamente. Foi o Edu que fez essa pergunta. Se não conseguir delinear horário, tenta delinear pelo menos o que você vai comer. Tenta sair com tudo de casa. Não dá para almoço e jantar, não dá. Tudo bem. Tenta pelo menos um lanche da manhã ou um lanche da tarde. Isso já ajuda bastante. Tem uma pergunta aqui, Ná, que fizeram agora, dúvida. Se pular alguma refeição, esquece aqueles alimentos ou pode acrescentar... Nas demais refeições do dia para compensar. Isso. Eu indico para os meus pacientes sempre acrescentar, por aquilo que eu acabei de explicar. Às vezes você tem que consumir 130 calorias no dia. Você pula uma refeição importante e deixa de comer 40 gramas desculpa, 130 gramas de proteína. Você pula uma refeição, deixa de comer 40 gramas. Ao invés de você estar no mínimo do 1,8 gramas por quilo por dia, você passa para 1,5. E aí a chance de perda de massa muscular, se acontecer com frequência, é maior. Então eu peço sempre para acrescentar. Sempre para compensar. E outra, se você está numa dieta hipocalórica, se você deixar ela mais hipocalórica ainda, concorda que você vai passar fome? Não é? E aí você vai beliscar. Você vai chegar em casa querendo comer uma pizza, um hambúrguer, uma esfirra. Acontece. É comer emocional, por falta de programação. Outra pergunta só para a gente não passar aqui. A Mari perguntou assim, qual é o melhor horário para ingerir o ômega 3? Qualquer horário do dia, eu particularmente peço para deixar longe do treino, porque quando a gente coloca qualquer gordura, qualquer ácido graxo perto do treino, a gente faz um pico natural de GH, que é o hormônio de crescimento no treino. E esse pico pode ter uma liberação um pouquinho menor quando você coloca gordura. Outra questão, lembra que eu falei lá no começo do carboidrato da proteína pós-treino? Gordura demora em torno de 8 horas para ser digerida e absorvida. Então, se você coloca gordura junto com esse carboidrato simples e essa proteína, você retarda a digestão e a absorção deles. E com isso, você pode retardar o seu ganho de massa muscular. Não dá o substrato energético suficiente. Pode levar até uma perda de massa muscular.
Então, Perda de proteína como se sei lá, qualquer hora do dia, menos antes do treino. menos antes ou depois do treino, Tá. tá? Outra pergunta aqui da Adriana, pode tomar mais que o indicado por peso de água? Pode, pode, mas não tanto, né? Por exemplo, o fisiculturista, na fase final de preparação para perder retenção hídrica, faz a superidratação. Então, ou toma 9 litros por dia durante 5 dias, ou toma em escalinha 8, 7, 6, 5, 4, 2, nada. Então, a gente pede sempre, pode tomar, mas não uma quantidade muito exacerbada. Se você toma uma quantidade muito exacerbada, tem um quadro chamado hiponatremia. Hiponatremia é como se fosse um afogamento das células. Você toma muita água por uma quantidade de eritrólitos, minerais menor. E aí você acaba fazendo um quadro como se fosse uma hipoidratação, uma desidratação, e pode levar até a morte. Tem 2 atletas de moto, meu pai compete de moto, eu sou bem familiarizada com esse meio também. Tem 2 atletas de moto que morreram por hiponatremia. Então, cuidado, né, com o afogamento das células. Eu acho que no máximo 55 ml por litro por dia, 60. Tá bom. A galera morria bastante no triatlon, maratona, por causa de Por calor. hiponatremia, né? Quem acompanha Endurance sempre conhece algum caso de morte por hiponatremia. A Andressa está perguntando a quantidade ideal de ômega 3 por dia. Então, isso depende, porque o ômega 3 ajuda muito no perfil lipídico. Então, a gente tem o colesterol total, LDL e o HDL. Então, às vezes, para subir o HDL, que é o colesterol bom, que tem síntese muscular, a gente coloca uma quantidade de ômega um pouquinho maior. Se a pessoa come pouco peixe, a gente coloca uma quantidade de ômega um pouquinho maior. Se come muito em restaurante, que tem muito ômega 6, que é aquele óleo de soja, por exemplo, a gente coloca uma quantidade de ômega 3 um pouquinho maior para contrabalancear. Então, a quantidade de ômega, eu pelo menos sempre vejo exame de sangue para depois prescrever, tá? Mas o que geralzão usa é de 1 a 2 gramas por dia. Tá, aí o Pedrão, refrigerante zero prejudica na dieta? Então, vou perder alguns views aqui ao falar disso, mas não prejudica não. E tem um pouquinho mais de sódio, dependendo do refrigerante. Se vocês forem treinar, cuidado com a hidratação muscular, tenta não tomar muito refrigerante antes do treino, tá? Mas não prejudica não. Eu deixo meus pacientes tomarem refrigerante zero, comer gelatina zero. Pô, tem alguns casos que já tá tudo tão restrito. Alguns pacientes são tão compulsivos por chocolate e usam um refrigerante no lugar de chocolate. Obesidade gera uma inflamação gigantesca, que é carcinogênica, que te leva a um zilhão de problemas. Prefiro mil vezes você tomar a coitada da Coca-Cola, que tem o corante 4 caramelo, que é carcinogênico, do que você aposta na obesidade, que vai levar a hipertensão, diabetes, colesterol alto, e pode morrer disso, né? Tem um relatório muito legal falando que no Brasil a gente tem em torno de 634 mortes por dia de doença cardiovascular. Então, uma obesidade gera muito mais uma doença cardiovascular do que uma Coca Zero gera um câncer. Então, por mim, pode tomar, eu deixo meus pacientes tomarem. Não tão à vontade, mas eu deixo eles tomarem. Legal, só para eu voltar um pouquinho, senão minha irmã vai ficar brava, tá? Tá, claro. Qual a melhor alimentação pré-treino para as grávidas? Então, normal? as gravidinhas, normal, vida que segue. A única questão é que o bebê, ele precisa de um pouquinho mais de glicogênio. Então, às vezes, quando a pessoa não come uma quantidade adequada de carboidrato ou tem um treino muito extenso, a mamãe pode ficar com um quadro de hipoglicemia durante o treino, exatamente porque o feto precisa de um pouquinho mais de carboidrato. Eu sempre indico colocar um suplemento intra-treino para gestantes. Tá? Então, além do carboidrato 4 horas antes, eu peço sempre que tome uma platinose, uma derribose, algum carboidrato de baixa carga glicêmica durante o treino, só para evitar hipoglicemia mesmo, porque a necessidade de carboidrato é maior da mãe nesse momento. Tá, então a Monique depois vai falar com você. Pode tomar uma platinose aí, Monique. E o abstinência, Natália?
Que é um carboidrato. O oximase, assim, sendo sincero, eu acho que o custo é muito alto para um benefício muito baixo. Entre o oximase e palatinose, que são praticamente o mesmo preço, eu prefiro a palatinose, que a carga glicêmica é um pouquinho menor, né? Então, eu não uso muito, não. A não ser que a pessoa queira um blend de carboidratos. Se ela quiser, por exemplo, um triatleta que precisa estar repleto por 4 ou 5 horas, a gente usa muito o Recovery, que é um suplemento que tem o oximase, derribose, maltodestrina, dextrose, então vários tipos de carboidrato com absorção. Tem bastante gente que usa o oximase como pré-treino ou em pré-treino. Eu particularmente não gasto meu dinheiro com oximase, mas quem gosta, quem está bem, usa bastante. Você gosta do oximase? Não. Ah, tá. Era mais uma Tô falando pergunta. mal do suplemento aqui, até agora fui convidada, vai que, né? Não, não. Eu tomo palatinose mesmo. Palatinose mesmo. A chance de acertar na osmolaridade com a palatinose é maior do que com a oximase. Então, a gente consegue absorver o carboidrato, enquanto o pessoal vai entrando, a gente consegue absorver o carboidrato em até 8% de osmolaridade. O oximase é mais difícil de ajustar essa osmolaridade e a chance de dar uma diarreia intra-treino, uma náusea intra-treino é muito grande. Por isso que eu acho mais segura a palatinose. Ou dextrose e maltodextrina. Derribose também é difícil de acertar a osmolaridade. Bem difícil. Aproveita o gancho do falar da betalanina, né, porque já está falando de suplemento. Natália, já aproveitar já o tema, já que a gente entrou de novo do suplemento, você falou de alguns suplementos que funcionam, BCAA e glutamina não seria uma boa, e betalanina. Excelente. Se eu pudesse, eu usava com todo mundo. O problema da betalanina aqui no Brasil é que a Anvisa, infelizmente, ainda não nos autorizou a usar. Então, ou se você tem um contato underground, você consegue, ou se você pede para manipular, o que é bem mais caro, também consegue usar. Qual que é a questão da betalanina? A betalanina, ela é um tamponante sanguíneo. Então, quando a gente treina, a gente rompe fibra muscular e libera muitos íons de hidrogênio. Esses íons de hidrogênio fazem com que o pH sanguíneo abaixe e com isso a gente entre num quadro de acidose. Entrou em acidose, o pH sanguíneo que gera em torno de 6,8, 6,7. Quando cai para 6,3 ou abaixo, a gente entra em fadiga, que é a acidose. A betalanina, ela tende a deixar o pH sanguíneo mais alto para evitar ou retardar essa acidose. Retardar ou evitar a fadiga. Então, ela é muito importante para isso. Questão é, betalanina tem que ser usada de forma crônica para você ver os resultados. Não adianta tomar em um dia e no dia seguinte achar que melhorou a acidose e tudo mais. Para atleta, a gente usa a betalanina pelo menos 4 meses antes da competição para ter certeza de que saturou o receptor dela. Tá? Então, betalanina, eu particularmente, suplementos que eu gosto, que eu indico para todo mundo, são 2. Betalanina e creatina, que são os 2 que a gente não consegue atingir as recomendações com alimentação. E esses 2 suplementos são de uso crônico, não de uso agudo. Tem que tomar todos os dias para a gente conseguir ter um bom resultado, saturar receptor e ter um bom resultado com eles. Eu lembro que na época da faculdade eu estudei bastante betalanina. Eu lembro que era estudos falando 40 dias para começar a ter os efeitos desejados, né, de betalanina. Então, hoje em dia tem estudos com 3 meses. 3 meses? 3 meses. Então, betalanina é difícil, né? A gente tem que ver a procedência dela. Nem sempre a gente consegue o sal puro, sempre é associado. A meia-vida da betalanina é de 4 horas. Então, o correto seria fracionar ou colocar um negocinho que a gente chama de slow release. Você toma a dose completa, mas esse negocinho faz com que ela vá fracionando durante o dia as tomadas. Tomar por vários dias faz com que você não precise fracionar essa betalanina. Efeito colateral, que é importante, né, falar, é a parestesia, que é o formigamento. E todo mundo que treina pode tomar betalanina, o formigamento, mas eu acho que ela é um efeito placebo bom, né, esse formigamento. Às vezes a gente acha que tá mais forte só porque tá formigando. Então vale a pena tomar sim. E o bicarbonato?
mesma coisa, Guardar só que o água. bicarbonato, Porque ele ele é segura. mais difícil de acertar na dose, né? Então, para homens com até 70 quilos, a gente consegue administrar muito bem o bicarbonato. Acima de 70 tem que dar uma quantidade muito, 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 muito grande. E o efeito colateral dele também é muito grande. Ele dá muita diarreia, dá muita náusea. Então, os efeitos no TGI não são tão legais. Para atleta, eu não arrisco. Eu dei bicarbonato para uma paciente, atleta maratonista. Ela foi super, hiper, mega bem, mas depois disso eu falei assim, Natália, pelo amor de Deus, nunca mais me dá esse negócio. Então eu não arrisco, não. Eu tomei um tempão de bicarbonato, parei exatamente por causa disso. Mas você estava um pouquinho mais leve? Ou não? Não muito. Não muito? Não, 88. É, o efeito é muito grande, não é? Não dava É. náusea? Náusea não, mas às vezes Diarreia. dava diarreia. No meio do treino? Não, antes. Antes. É, É. E aí depois. você desidrata com a diarreia, lembra que o músculo é 75% composto de água, acaba mais diminuindo a performance do que melhorando, Sim. né? Ô, Ná, tem uma pergunta do Newton. É mito ou verdade que devemos esperar um tempo após o término do exercício físico devido ao pH do sangue estar ácido? Exemplo, whey e carbo. Esperar um tempo para quê? Para alimentar? Para É? fazer o consumo. Não, pode comer depois. Se você sentir fome, pode comer depois, não tem problema nenhum. Tá bom. Terminando, tá, Ná? Umas perguntinhas aqui. Esse aqui é mais geral. Dá para continuar tendo resultados, ganho de massa ou perda de peso no período da quarentena? É preciso ajustar a dieta? Dá para ter resultado, é preciso ajustar a dieta, não ajuste sozinho. Eu acho que a principal questão é faça bem as refeições principais para não beliscar e com esses beliscos você acaba consumindo um valor calórico muito alto, muito exacerbado. Então dá sim, mas procura ajuda. Adriana, aqui, ó. Pode suplementar com whey qualquer hora do dia? Ou só após o treino? Pode, a questão do whey é a questão de qualquer proteína. A proteína demora em torno de 2 a 3 horas para ser digerida e absorvida. Então, o ideal seria consumir mais ou menos nesse intervalo, porque nosso corpo funciona através de um gradiente de concentração. Então, a gente tem a proteína sanguínea e a proteína muscular, aminograma sanguíneo e aminograma muscular. A gente não pode deixar de cair em nenhum dos dois. A partir do momento que cai no sangue, a gente pode recrutar muscular como substrato energético para levar o aminograma sanguíneo de volta. Então, a gente tem que comer proteína em torno de 2, 3, 4 horas, de 4 em 4 horas, 3 em 3 horas, 2 em 2 horas. Depende da pessoa, depende do caso. Isso pensando em não perda de massa muscular, né? Então, se a pessoa não consegue comer, vale a pena colocar um whey protein no lanche intermediário, sim. A Cris pergunta assim: quem sente fome no meio do treino, é bom usar a palatinose durante o treino? Pode usar. É horrível treinar com fome, né? Eu interrompo meu treino se eu sinto fome. Então, se você for se sentir melhor, melhorar a performance, pode usar. Mas saiba que tá matando sua fome. Tá matando sua fome e tá funcionando um pouquinho como glicogênio hepático. Mas o principal glicogênio que a gente gasta durante o treino é o muscular, Tá. tá? Uma pergunta simples aqui. Quanto tempo antes do treino deve-se comer? 4 horas antes para performance. Se você sente fome ou hipoglicemia, em torno de 1 hora e meia, 2 horas antes, tá? Depende do que você for comer. Se for só carboidrato, pelo menos 40 minutos antes. Se for proteína mais carboidrato, 1 hora e meia, 2 horas. Gordura antes do treino eu não gosto, porque demora muito. A gente tem que pensar que quando a gente come um alimento, a gente transloca fluxo sanguíneo para o TGI para digerir e absorver esse alimento, e quando a gente treina, a gente também transloca para o músculo para fornecer substrato para a contração muscular. Se você come e treina a seguir, tem uma concorrência. Então, a chance de tudo que a gente estava falando, do enjoo, da diarreia ou da queda na performance é muito grande. Beleza. Acho que é isso. Grupamento. Já foi. Mais alguma dúvida? Certo?
Certo. Você Mais alguma coisa? quer complementar alguma coisa? Eu acho assim, seria legal também, não sei. A gente falou muito de atleta, né? Muito de performance e tudo, mas qualquer pessoa que queira, né? Sei lá, uma mudança de alimentação, ou quer dar um primeiro passo, também pode te procurar, né? Não é um negócio Não, só com certeza. voltado para performance. Eu sei que tem uma galera aqui que não é nosso aluno, né? Então, mas seria. Acho que tá cortando. Acho que é isso. Acho que não tem mais É isso. nenhuma pergunta. Deixa eu ver, Acho que é isso. Eu acho que assim, só complementando o que o Ricardo disse, é difícil desassociar alimentação de atividade física e é difícil desassociar atividade física de performance. Quanto mais você treina, mais você quer treinar, mais você quer evoluir. Se você gosta do esporte, e melhor você quer ter sua performance. E para você melhorar sua performance, você precisa da alimentação. Então não tem muito como desassociar uma coisa da outra. Procura ajuda, não tem o que fazer. Eu trabalho muito com emagrecimento, inclusive minha pós também é disso, e eu atendo o público em geral, mas para todo mundo eu indico atividade física. Tem muito aquela premissa de que 70% é alimentação, 30% é treino. Eu acho que é o contrário, 70% é treino e 30% é alimentação. Porque você treina, treina, treina para ativar mTOR para aumentar a massa muscular. Músculo é função. Não tem dieta no mundo nenhuma que te faça ganhar massa muscular sem o treino. Agora, a dieta ajuda muito na queima de gordura, certo? E o treino também queima gordura. Então, com o treino você consegue aumentar músculo e perder gordura. Com a dieta você só queima gordura. Só que ela é fundamental para que você melhore sua performance a ponto de que você consiga aumentar a massa muscular e perder e oxidar a gordura. Então, é difícil dissociar, né? Dá para emagrecer só com dieta? Dá, mas não vai ser emagrecimento de qualidade porque você não vai preservar a massa muscular sem o treino. Ô, Dai, muitas meninas do CrossFit perguntam assim: ah, mas o que eu faço para aumentar a massa muscular, né? Tipo, a minha genética não é boa, né? Treina, treina, Alimentação treina, 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 treina muito. e Treina treina muito, pesado, procura né? ajuda. Tem que colocar carga, Procura né? ajuda de nutricionista para ver se você está comendo o suficiente de carboidrato e proteína. E, cara, não tenha medo de comer. Eu sinto que as mulheres têm muito medo de comer. Comam que a gente só evolui comendo. Infelizmente, é o que eu falei. Você só vai melhorar um LPO fazendo LPO, certo? Ou errado? Vocês me corrijam. Tem que ter a técnica. Só melhora comportamento alimentar, aumenta músculo se você comer. Não tem o que fazer. Comam sem medo, mas orientadas. Pode puxar carga, né? Pô, deve. Se não colocar carga, não aumenta músculo, né? A gente precisa da contra-resistência, né? Sim. Pra Vamos para ativar emitor. a última pergunta aqui da Paloma. Anticoncepcional atrapalha? Atrapalha. Todos os hormônios. Hormônio ou vai te ajudar muito, texto e precursores, ou vai te atrapalhar muito. Anticoncepcionais são compostos normalmente de estrógeno e progesterona, que são hormônios, vamos colocar assim, antagônicos à testosterona. Então, normalmente, quem usa anticoncepcional tende a ter uma testosterona e precursores mais baixos. Então, atrapalha bastante. No ganho de massa muscular, atrapalha bastante. Isso aí. Ô, Ná, deixa seu Insta, que o pessoal tá perguntando, Vou né? deixar. Como é que é a É, consulta, onde você atende. Me procurem que eu tenho uma equipe muito boa para me ajudar, para auxiliar, que manda para todo mundo como funciona a consulta, valores, onde eu atendo, tudo certinho, tá? Eu não sei fixar aqui, gente, socorro. Vocês Que sabem fixo. fixar? Fixar o Insta? Nossa, Faz assim. Se vocês puderem deixar fixo, a gente deixa fixo aqui nos comentários. Tá. Quem quiser seguir, tiver pergunta, só me é chamar por lá. apenas o tom, sem ponto Ponto ou não? Nutri. Ponto. Ponto. Nutri. Hum, Vê se é esse, Nath. Esse mesmo. como é que é?
certo? Eu queria agradecer muito o convite. Foi um super prazer. Adorei fazer live com vocês. É um tema que eu amo abordar, eu amo responder perguntas. Se deixasse, ficava aqui mais 2 horas. Mas foi muito gostoso mesmo. O tempo passou muito rápido. Obrigada por terem lembrado de mim. De nada, obrigada a você, Ná. Você por ter dedicado esse tempo com a gente. Obrigada a vocês. Qualquer coisa é só me chamar, tá bom? Tá Espero bom. que tenham mais. Obrigada. Um beijo. Beijo. Tchau, Tchau, gente. tchau. Tchau. Tchau, gente. Tchau.